Fala pessoal, tudo bom? Murilo Perim falando aqui, mas podem me chamar de Mupa. Eu comecei a gravar alguns vídeos aqui para realizar umas videoaulas durante essa crise que a gente está tendo em relação à pandemia do coronavírus, e essa é a primeira série de algumas videoaulas que eu vou fazer então para os meus alunos. Também vou soltar alguns vídeos ao longo do tempo no YouTube, e se você está vindo do futuro, que provavelmente eu vou usar essas aulas futuramente também nos meus cursos online, seja bem-vindo. Essa primeira aula a gente vai falar um pouquinho da estrutura para começar a pensar um personagem. No início do vídeo eu mostrei o movimento ali do pulso, esse movimento circular que a gente faz. Esse é um dos primeiros movimentos que a gente tem que tomar cuidado, tá atento a procurar sempre usar esse movimento, esse arco que a gente faz com o pulso, para conseguir ter um controle mais preciso dos nossos traços, criando assim formas que tem exatamente ali o formato que a gente quer, né? Formato ficou meio feio, né? Mas tudo bem. Aqui eu tô usando 3 estruturas básicas, então, pra gente dar uma olhadinha. Uma esférica, uma quadrada e uma triangular. Por que eu começo dessas 3 estruturas bem básicas aqui? Essas 3 formas básicas são as principais que a gente vai aplicar para criar toda a estrutura. Então, cada uma delas vai trazer alguma característica, alguma impressão para o nosso cérebro. A esfera, o quadrado e o triângulo, que estão presentes em todas as culturas em vários aspectos. A estrutura é um conjunto normalmente dessas 3 formas e mais algumas linhas básicas que a gente usa em todos os estilos de desenho, seja num desenho de arquitetura, seja no desenho cômico, como os exemplos que eu estou traçando aqui. As primeiras aulas a gente vai falar muito do desenho cômico, ou seja no mangá, ou até num desenho de algum objeto ou qualquer outra coisa. Então, como para todos os desenhos a gente vai empregar essa estrutura, vai criar um formato a partir do uso dessas formas básicas e de mais algumas linhas. Um conselho já que eu dou é que vocês pratiquem o desenho dessas formas. A esfera a gente sempre procura deixar o pulso bem solto para fazer várias esferas rapidinho com o pulso e depois circular apenas aquele conjunto de linhas que a gente pretende usar. E o quadrado e o triângulo a gente vai realizar a partir da construção desses desenhos de linha em arco, usando o movimento do nosso pulso. Eu começo aqui fazendo as estruturas com lápis HB, que é um lápis um pouco mais claro, e depois eu emprego o lápis 2B sobre o personagem para finalizar ele. Então, o que a esfera traz pra gente? A impressão de personagens que vão trazer as seguintes características, por exemplo, a inocência, a instabilidade, porque a esfera gira, também uma ideia de algo amigável. Então a gente prega muito em personagens que são mais próximos da gente, em personagens que a gente quer transmitir esse conceito de alguém confiável, de alguém mais novo, jovial, que traz esse aspecto pouco agressivo. Lembrem disso sempre na hora de construir esses personagens, ok? Uma coisa importante que muitas vezes meus alunos tinham dificuldade no começo, e por isso até eu decidi fazer essa aula, para a gente poder repensar algumas coisas ali do início e tentar reestruturar alguns estudos, é o seguinte: quando eu falo da construção a partir da esfera, do triângulo e do quadrado, não necessariamente a gente precisa criar uma estrutura que seja apenas uma esfera, apenas um quadrado, apenas um triângulo. Na verdade a gente pode mesclar essas formas, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso em outras aulas, ok? Então a estrutura ela vai usar sim essas formas básicas, mas ela é uma mistura dessas formas. Aqui eu estou dando exemplos bem tradicionais. O personagem que é esférico, ele é bem esférico mesmo. O personagem que é quadrado também tem todos os traços bem quadradões, o óculos, o nariz, o queixo, até mesmo o cabelo. Mas o cabelo é um bom exemplo disso. Eu tô criando um personagem que tem características quadradas, mas o cabelo dele não é exatamente um quadrado. Ele é uma reunião de várias áreas que tem essa questão mais quadradona, esses ângulos retos. Então é assim que a gente vai planejar todas as nossas estruturas, ok? Como um conjunto de várias outras estruturas. O quadrado ele vai trazer o que pra gente? A impressão do personagem firme, um personagem muitas vezes chato por esse excesso de firmeza, um personagem também que ele tem uma postura um pouco mais rígida. A gente prega muito ele no uso de super-heróis. Se você for analisar o que é o queixo do Batman, o queixo do Super-Homem, ele sempre tem esse queixão bem quadrado. Um exemplo legal de como a gente pode usar essa ideia da esfera, do quadrado e do triângulo é um personagem que ele pode ser
Por exemplo, um brucutu ali, um personagem Homem das Cavernas, e a estrutura completa dele pode ser uma espécie de quadrado, onde o topo do quadrado, a parte central da linha de cima, está empregada a cabeça desse personagem, a gente começa a desenhar ela ali em cima, e os ombros podem ser as margens da esquerda e da direita desse quadrado. Então, esse formato ele não está apenas na união das formas, mas na impressão de um conjunto de formas. Um conjunto de formas que lembram um triângulo, que lembra uma esfera, que lembra um quadrado. Já o triângulo aqui no exemplo que eu estou colocando, ele vai transmitir muito mais desconfiança, uma coisa até que machuca, algo relacionado a perigo. Por isso, muitas vezes, um vilão. Outra coisa interessante da gente pensar para o básico aqui, para a construção dos nossos personagens, é a ideia de tríade. O que é a tríade? Nessa estrutura que eu estou representando agora, para a gente ver o personagem estilo cômico, estou usando a esfera para a cabeça, o retângulo para o corpo, né, para o tronco, e linhas um pouquinho só mais grossas do que um hominho palito ali, o conjunto de duas linhas para representar os braços e as pernas, os membros. Uma coisa importante de ressaltar é que a primeira parte do braço, o antebraço e o braço tem mais ou menos o mesmo tamanho no nosso corpo, assim como a coxa e a região da panturrilha. Então, se vocês analisarem ali, elas têm tamanhos muito parecidos, fiquem atentos à proporção. Quando forem fazer a mão, uma dica interessante que eu sempre comentei com os alunos e vou continuar comentando, procurem olhar a sua própria mão se for necessário, procurem se inspirar nisso, ok? Mas, como eu estava falando para vocês, a regra da tríade para o personagem ficar mais interessante. O que é isso? Vamos analisar a cabeça, o tronco e as pernas do primeiro personagem. Eles estão todos bem alinhadinhos, bem retos. Mas quando a gente olha o segundo exemplo, a cabeça tem uma distância que é mais central ali, o tronco ele está mais distante, uma segunda distância bem mais para o lado, à direita, e as pernas é essa terceira distância que está um pouquinho mais encolhida, está mais próximo do centro do desenho. Essa diferença de larguras no personagem deixa o personagem muito mais interessante. A segunda estrutura ela é muito mais dinâmica que a primeira. Então essa é um conceito bem básico da regra de tríade, a gente pensar em tamanhos diferentes, em regiões diferentes. Por que tríade? Porque a gente procura colocar isso em 3 momentos no personagem, não necessariamente na cabeça, no tronco e nos membros, mas pelo menos 3 regiões que tenham essa alteração, ok? Uma outra coisinha interessante aqui para a gente analisar na construção básica de um personagem é o ritmo do nosso desenho, desse nosso personagem. Então, nesse caso aqui, estou realizando o personagem correndo, certo? Acontece que eu evito sempre colocar linhas retas para esse personagem correndo. Eu estou empregando aqui, para ele, 3 movimentos distintos. Um na coluna, que a gente percebe um arco, né? Que ele vai ali do meio um pouquinho para o lado. Depois essa perna dele, a perna que está para trás, faz um arco na outra direção. E a cabeça dele também tem um arco que continua fechando, que também está em outra direção, em outro sentido. Eu poderia tentar fazer um personagem correndo, que ele está com a linha reta, com a perna também inclinada, quase reta para o lado. Mas fica muito mais interessante se eu conseguir colocar esse ritmo, se eu conseguir fazer um arco um pouco mais inclinado, um menos inclinado e um no sentido oposto. Bem, como a gente emprega então todas essas ideias, a estrutura, o uso das formas, o que cada uma delas transmite, a ideia que cada uma transmite, essa regra de tríade, de ter regiões de tamanhos diferentes e também do ritmo. Para isso a gente vai realizar agora um passo a passo de um personagem até o fim, que também vai ser a nossa proposta de exercício para essa primeira videoaula. No vídeo vocês vão perceber que eu estou usando um lápis azul. Para que o uso desse lápis azul? Muitas vezes os alunos perguntam. O azul e o vermelho, muitas vezes ele é usado na primeira estrutura, porque depois quando a gente escaneia a imagem, quando a gente joga ela para o computador, é muito fácil retirar o azul e o vermelho da estrutura e deixar somente a arte final, ou feita com lápis um pouco mais escuro, ou até mesmo com caneta. Reparem aqui que eu faço a cabeça desse personagem já com o queixo quadradão, por quê?
porque eu quero trazer uma postura para ele no personagem mais firme, no personagem bruto. Aqui eu tô fazendo um guerreiro inspirado nos vikings, e essa vai ser a nossa primeira proposta de exercício para essa aula. Muitos de vocês já estudam comigo, já estão estudando várias formas de estrutura e outros estão começando agora. Para quem está começando, a referência é sempre ideal. A gente procurar coisas para se inspirar, para poder construir o personagem que a gente quer. Então aqui eu observei várias imagens de vikings para ver um formato de capacete, para ver o tipo de machado que ele poderia usar, a textura que eu posso colocar na armadura. E quando eu estou pensando em tudo isso, eu também estou analisando as formas que eu vou empregar para ele. Como eu já falei, um queixo quadrado para um personagem bruto. As pontas do chapéu, né, no caso desse capacete viking, podem transmitir uma ideia um pouco mais agressiva. Para aqueles que já estudam outros estilos comigo, a proposta também é muito similar. Nós vamos tentar pensar em todas essas ideias, da estrutura, do que cada forma pode transmitir, do ritmo que a gente pode empregar, colocando algumas curvas. Reparem como no caso dele a coluna também está curva, a perna aqui, a perna ao lado, né, a perna do nosso lado direito, olhando o vídeo, ela está esticada, enquanto a outra também procura ter o apoio do chão. Se vocês forem olhar agora, observar, ambos os calcanhares tocam o chão ao mesmo tempo. Fiquem atentos a isso, ok? E também a questão da tríade, como eu estava falando. A cabeça, ela é larga, mas aí a gente tem um corpo muito mais largo, um peito muito mais largo, porque isso vai apresentar um personagem forte também. E depois ali para a região abdominal e mesmo para as pernas, eu emprego áreas um pouco mais finas. Ele tem pernas bem fininhas, o personagem, o que deixa ele muito mais interessante, ok? Lembrem também, no momento da arte final, essa que eu estou empregando agora com o 2B, de procurarem girar a folha. Eu, no caso, aqui no exemplo, eu não girei a folha para que ficasse mais fácil de captar a imagem e que vocês pudessem observar a arte final sendo feita. Ia ficar muito corrido, muito bagunçado se eu ficasse sempre girando, inclinando a folha nesse caso, ok? Mas vocês podem inclinar para empregar o quê? Aquele movimento do pulso, esse movimento que o tempo todo eu estou fazendo, esse vai e vem com o meu lápis 2B, ok? É dessa maneira que a gente tem um controle melhor da área, da linha que a gente quer criar. Podem ver que algumas regiões eu deixo ali um pouquinho mais larga e outras um pouquinho mais finas também. Não se esqueçam disso. Como por exemplo na barba. Vários fios eles estão mais largos na ponta do fio e mais finos no começo. Isso vai deixar uma arte final muito mais interessante para a gente. Vai trazer um aspecto de um desenho finalizado. As dobras, lembrem sempre de empregar nas regiões de movimento, como o braço que segura o escudo, que na hora que ele dobra do antebraço para o braço, eu coloquei uma dobrinha ali, como com duas linhas levemente curvadas, mas que tem mais ou menos ali a mesma direção. Isso vai trazer um pouquinho esse aspecto de dobra, ok? Uma outra coisa importante nesse desenho, lembrem de, no caso aqui, a região que segura o escudo e também o machado na mão. Eu não fiz a alça do escudo e o machado apenas para trás da mão fechada e para frente da mão fechada. Na hora da estrutura, eu fiz de fora a fora, passando por toda a mão. Por quê? Eu preciso enxergar o objeto inteiro, o começo e o final, como se fosse um raio-x, como se eu conseguisse observar por trás da mão. Assim eu tenho certeza que ele não vai ficar torto, que ele não vai ficar desalinhado, ok? Como eu falei para vocês, a referência aqui, ela está presente em várias regiões. Eu verifiquei onde os vikings pintavam o rosto em momentos de batalha. Verifiquei o formato de escudos, eles tinham muitos desses escudões de madeira arredondado. O formato de roupa que eles utilizavam, que principalmente devido ao frio, muitas vezes eram roupas de manga comprida, né, no caso das camisetas deles, por exemplo. Coloquei ali uns pelinhos aparecendo no braço e na mão para trazer um pouquinho mais desse aspecto bruto novamente. Coloquei a presença de barba, que era uma coisa bem comum também entre os vikings, e esse machado, essa arma mais robusta também. Então tudo isso partiu de referência. Eu quero que vocês tentem criar uma estrutura através dessas 3 regrinhas.
formas geométricas e o que elas apresentam pra gente, as ideias. Qualquer coisa, pausem o vídeo, vejam as ideias que cada uma das 3 formas principais trazem. Regra da tríade, de não deixar sempre o personagem da mesma largura, do mesmo tamanho, procurar variar isso pelo menos em 3 momentos diferentes. E também trazer ritmo para o personagem utilizando essas linhas de referência, essas curvaturas, esses arcos, na coluna, na perna, muitas vezes até mesmo na cabeça, cada um para uma direção. Esbocem um personagem, ok? E depois finalizem. No final eu também empreguei algumas texturas para deixar o personagem um pouquinho mais interessante. Textura de madeira para o capacete e para o machado, afinal eles usavam muitos materiais rústicos. Um pouquinho ali de rachura para os sapatos, já mostrei essa textura para muitos de vocês. Isso traz uma ideia de uma vestimenta rústica também. Então faço rachuras para uma direção, rachuras para outra, para uma direção, para outra. E também ali no machado eu coloquei um efeitozinho de lâmina. A textura da barba eu simplesmente puxei vários fios de uma mesma ponta para direções diferentes. Vinha no comecinho da ponta, puxava para uma direção. Voltava no comecinho da ponta, puxava para outra direção. E aos poucos o nosso personagem ganha vida e fica muito mais interessante. No final a gente pode arriscar um ponto de luz também, alguma origem, que no caso eu imaginei o canto superior direito para trazer um pouquinho de sombra para essa imagem. Coloquei bem pouquinho as regiões óbvias, que era atrás do escudo, e depois eu coloco um pouquinho no chão também, onde poderia projetar a sombra do personagem no chão. Para finalizar, coloquei também um pouquinho do cenário, ali o que poderia ter na frente dele e atrás também dele. Bom, a partir de todas essas regras, então, eu quero que dentro do estilo de estrutura que vocês estão estudando, vocês usem um link do Pinterest que eu vou deixar aqui para vocês, que é um site com várias imagens, onde a gente tem uma aba apenas para vikings, apenas para personagens da Idade da Pedra, apenas para samurais, apenas para tribais, enfim, tem várias referências diferentes. Escolham um estilo, uma temática e tentem empregar essas 3 regrinhas em um personagem que vocês vão apresentar depois para mim na nossa videoaula nessa semana, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem aqui para mim, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Forte abraço e até o próximo rabisco.